de ouvinte. E aí existem alguns pré-requisitos até para esse comportamento de ouvinte. É disso que eu vou falar agora. Então, antes até de a criança aprender a se comportar como ouvinte, na terapia ABA a gente faz alguns programinhas que ajudam ela a ficar mais concentrada, a prestar mais atenção no professor e conseguir aprender melhor a se tornar um ouvinte habilidoso, tá? Então, a gente tem um conjunto de programas que a gente chama de os 6 programas básicos de atenção, que são programas que, como eu disse, ajudam a criança a ficar concentrada durante o tempo de terapia ABA. Aqui já pensando em terapia ABA mesmo. Então, o primeiro deles é que a criança deve se sentar quando instruída a fazer isso. A gente fala para a criança, sente-se, e ela tem que sentar e a gente reforça. Só que inicialmente ela não se senta quando a gente fala, até porque ela nunca ficou sentada, porque ela só fica agitada o tempo todo, ou porque ela não entende, ou porque ela não quer. Então inicialmente a gente faz com ajuda física, sente-se, pega ela pela mão, faz ela andar até a cadeira e senta, e a gente reforça, ok? Depois a gente ensina a criança a se sentar quietinho, sentar quietinha. Agora que ela já está sentadinha, bonitinha, agora ela tem que se sentar de forma apropriada. Geralmente o que a gente considera se sentar de forma apropriada para aprender é sentar com os 2 pés um do lado do outro em paralelo e com as mãos sobre as pernas, ok? Com a coluna ereta de preferência, ou seja, a postura de quem está na escola mesmo, tá? Então depois do sente e o sente-se quietinho. Novamente a gente começa usando ajuda física, depois vai para leve, até que a gente fica sem ajuda nenhuma. O sentar inicial é a mesma coisa. Primeiro a gente começa com física, depois com leve, até que sente sem ajuda nenhuma. A ideia desses 2 programas iniciais, sente-se quietinho, é que a criança responda positivamente quando é hora de estudar e sente-se prestando atenção no que a gente for apresentar para ela, tá? Depois a gente ensina a criança a responder olhando para nós quando a gente pede atenção dela. A gente pode tanto pedir atenção dizendo olha para mim, ou pode pedir atenção chamando o nome da criança. Júnior, olhou para mim, tá? Ou a gente pode dizer Júnior, olha para mim. Ou se estivermos só eu e o Júnior numa sala, nem precisa dizer o nome dele. Se eu dissesse olhe para mim, ele deveria olhar, já que ele supostamente é o único ali, deve saber que tem que olhar quando pedido, requisitado, tá? Enquanto ele não olha, você não segue, você não dá seguimento. Não, a gente faz tudo muito rápido. Se ele não olha, eu os ajuda levemente o rosto dele. Mas se ele senta, ele escapole por baixo, você bota de novo, escapole por baixo, você bota de novo. Quanto tempo? Quantas vezes? Depende. Quantas forem necessárias? Tem uma mesa aqui, ele fica preso aqui. Não. Ele escapole por baixo, quando eu consigo conter por baixo, ele escapole por cima. Sua criança faz isso? Seu aluno? Faz. Eu filmei, porque eu filmei. Então você está fazendo alguma coisa errada, já era para ele ter aprendido. Quantas vezes? Usa um reforçador. O que ele gosta? Biscoito. Você falou de biscoito, né? Não ficar muito tempo. Mas essa é uma... Ele gosta de DVD? Gosto, mas você também não considerou uma estratégia também. Como não? Quando que eu falei isso? Durante muito tempo você falou, não, você vai ficar num período. Mas Isso. Mas quanto é esse período? Depende do seu planejamento. Inicialmente, quanto tempo ele fica sentado quanto tempo sozinho hoje? Sozinho, você colocando 2 segundos. Agora eu contendo, segurando, aí... Mas você segura ele e o que tem para ele enquanto você segura? Tem brinquedinhos que eu uso. Mas ele consegue usar se você está segurando ele? Não sei. Aí eu falo. Tá. E você já observou ele vendo o DVD? Ele fica com uma atenção muito reduzida. Muito reduzida. 30 segundos. Ele vê, se for musiquinha, aí ele vai ficar um pouquinho
mais, 20 segundos, depois volta, pula, Ele faz imitação já? Bate aqui? Bate, dá beijo, abraça, mexe na orelha, mas é muitas vezes. Mas assim, sempre que você pede um bate aqui, ele bate. Tem que demonstrar o é. Sim. Mas é certo que ele faz. Você faz ajuda física. Mas tem que fazer ajuda física? Então não é certo que ele faz. Mas o beijo dá um beijo, não é na questão verbal, ele vem, dá um abraço. Então você precisa primeiro de um bom reforçador, porque visivelmente os reforçadores que estão usando não estão funcionando. Talvez o biscoito mesmo. E aí? Se eu deixar usar Sim. que é bom, já sabe inteiro, o que eu vou reforçar? Gente, já corta o biscoito em pedaços bem pequenininhos. Não precisa destruir o biscoito, você dá os pedaços pequenininhos. Até porque quando a gente usa reforçador alimentar, guloseima, é bem pequenininho mesmo. Você não vai usar, só um minuto, você não vai usar um biscoito por resposta correta. Senão você vai transformar o menino num problema de peso. Você quer, não importa. Você não vai dar um saco de polvilho pro menino. Veio um pouquinho. Você corta em pedaços bem pequenininhos, bem pequenininhos. E você vai exigindo um tempo maior. Enquanto ele estiver sentado, a cada 2 segundos ele ganha. Enquanto ele estiver sentado, a cada 5 segundos ele ganha. Enquanto ele estiver sentado, a cada 10 segundos ele ganha. E assim vai. Se ele soubesse fazer uma resposta fácil, como bate aqui, você poderia exigir que ele fica sentado e faz o bate aqui e ganha, porque aí ele determina a velocidade. Mas se ele não fizer nada, você vai ter que determinar a velocidade e fazer dessa forma. O problema de ele levantar rápido e não fazer nada sozinho é que você vai ter que talvez mais conter do que pedir para ele fazer. Se ele fizesse e ganhasse, ele teria um motivo para ficar sentado. Pelo que você está me falando, ele não tem nenhum motivo para ficar sentado, porque nada de bom está sendo usado para ele ali. Poxa, as tentativas já estão sendo assim, quase se esgotando. Então, buscando. Biscoito, quebradinho. Enquanto está na boca, ele coloca atividade. Olha, eu tenho garotos que têm um problema de atenção gigante, mas eles aprenderam a ficar sentado por conta do bom reforçador. Tem que ser um bom reforçador. Bom, tem um Olhe Para Mim. No Olhe Para Mim a gente também usa ajuda física, ajuda leve, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque você não vai na ajuda física pegar o rosto da criança e virar para sua cara com tudo. Não, isso é ruim, não é bom. Então às vezes a gente usa uma estratégia adicional. Se a criança gosta muito de um brinquedinho ou gosta muito de uma guloseima, a gente pega essa guloseima e põe na direção dos nossos olhos. Geralmente a criança olha para a guloseima inicialmente, mas depois a gente tira a guloseima para ele olhar na direção dos nossos olhos, mesmo sem a guloseima ou o brinquedinho. Então, se a criança não olha, eu pego alguma coisa que ela gosta muito, como a bala, e falo: Ione, muito bom, Ione, tá? Depois eu vou tirando a bala. Ione, já esconde. Ione, mas até que eu não preciso mais usar a bala. Então são estratégias adicionais para a criança aprender. Depois, outro programa de atenção básico, imitação, ok? Imitação, nós já fizemos vários exemplos aqui. Simplesmente você faz um movimento e a criança tem que imitar o movimento que você fez. Detalhe, na imitação, a gente não fala levanta os braços, bate palma, abre os braços. A gente fala faz igual, faz igual, faz igual. A gente não muda o estímulo auditivo, é o mesmo para todos os movimentos.
Porque a gente não quer nesse momento que a criança fique sob controle do estímulo auditivo. A gente quer que ela fique sob controle do movimento. Então a gente fala fase igual para todos, tá? Mais importante ainda, para deixar claro, é que a criança faça imitação generalizada. E o que é imitação generalizada? Água. Ninguém caiu. Ninguém caiu, gente, tranquilo. Só água. Imitação generalizada é ser capaz de imitar todo novo movimento, ok? Não só um ou outro, mas ser capaz de imitar qualquer novo movimento apresentado. A gente tem que desenvolver isso nas crianças o mais rapidamente possível. Um outro programa de atenção básico é o pareamento de identidade, igual eu falei para vocês, de parear objetos iguais com seus pares ou figuras iguais com seus pares, tá? Esses são os programas de atenção básicos. Dominados esses programas de atenção, a gente faz programa de segmento de instrução, que também já é a primeira habilidade de ouvinte mais trabalhada mais diretamente. Existem vários tipos de programa. Gente, existem vários tipos de programa de segmento de instrução. Esse que está apresentado aqui é um programa já um pouco mais complexo, tá? Para crianças que já têm um pouco mais de habilidade. Mas a gente pode começar com um programa simples, do tipo, simplesmente levanta os braços. Mas perdão, eu fiz errado já. Quando a gente dá a instrução, a gente não dá dica visual. Na imitação eu falei que a gente não dá dica auditiva, tudo faz igual, lembra? No segmento de instrução a gente não dá nenhuma dica visual. A gente fica com cara de paisagem e dá a instrução. Levanta os braços, bate palma, apaga a luz, fecha a porta, põe a mão na cabeça, põe a mão na mesa, guarda o carrinho na garagem, guarda o brinquedo na caixa, sem dar nenhuma dica visual. Mas quando eu digo nenhuma, é nenhuma mesmo, porque as crianças aprendem cada dica visual. Tem um garotinho que eu atendia e eu perguntei para a mãe dele, ele já segue instruções? Ela segue. Eu já, como sempre, não acreditei, né? Falei, quero ver. Aí a mãe colocava o menino a um passo de distância dela e pedia, me dá um abraço. O menino dava um abraço. Aí a mãe colocava ele quase colado nela, me dá um beijo. Ele dava um beijo, ela agachada, né? Eu falei, legal, deixa eu ver de novo. Ela fez de novo. Eu falei, tá, agora faz o seguinte, põe ele a um passo de distância e ao invés de abraço, pede um beijo. Aí punha um passo de distância, pedia um beijo, ele dava um abraço. Aí punha ele pertinho, agora em vez de um beijo, pede um abraço. Pedia um abraço, ele dava um beijo. Ou seja, ele não respondia ao som, ele respondia à distância que ele estava da mãe. Então quando eu digo nenhuma dica visual, é nenhuma dica visual mesmo. Porque às vezes a gente acha que a criança aprendeu, mas ela não aprendeu. Tá? Só um segundinho. As crianças respondem as menores dicas do mundo. Se você quer que ela apague a luz e olhe a direção da luz, já pode ser dica o suficiente para ela ir apagar a luz, tá? Então, e aqui, como sempre, no segmento de instrução a gente usa ajuda física, ajuda leve. A gente não vai esperar que uma criança que nunca respondeu a nenhuma instrução bata palmas imediatamente. Então a gente fala, bate palma e ajuda ela a bater palma e reforça. Depois que ela tiver um tempo já batendo palma sozinha, batendo palma legal, a gente passa para ajuda leve. Depois a gente passa para sem ajuda. E aí quando houve bate palma, ela já bate palma sozinha. Tá, então esse é o programa de instrução mais básico. E agora, daqui a pouquinho, eu vou falar desse de imersão do ouvinte, mas antes eu vou ouvir a pergunta aqui. Já? Então beleza. O protocolo de imersão do ouvinte é um programa de segmento de instrução mais avançado. Um programa bem interessante. Ele é como se fossem 4 programas de instrução juntos, tá? Em cada um desses 4 programas de instruções, nós vamos ter 4 instruções com sentido e uma sem sentido.
Então, 4 instruções com sentido, por exemplo, levanta os braços, bate palma, põe a mão na cabeça, apaga a luz. E uma instrução sem sentido do tipo blá 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 blá, ou vai para a lua, ou faz carinho no alienígena, ou yada yada yada, tá? Então são 5 instruções em cada um desses 4 blocos. Em cada um dos blocos, 4 instruções com sentido e uma sem sentido. Por que a gente põe a instrução sem sentido? Eu pergunto a vocês. Alguém? Você está entendendo, você está só botar operante para fazer sequência só. Exatamente, justamente, exatamente. É por isso mesmo. Para a gente ter certeza, a gente não quer ensinar ele a ser um ouvinte da língua portuguesa, para a gente ter certeza que ele entende as palavras da língua portuguesa, ou seja, quando a gente fala yada, 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 ele sabe que não significa nada, que não são palavras da língua portuguesa. E para ver se ele entende o que é possível e o que não é possível. Vá para a lua não dá. Quer dizer, até dá, mas não é tão simples assim. Mas faz carinho.